Decreto número 2479 de 8 de março de 1979. Aprova o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 80. Nova redação dada pela Lei Complementar número 121 de 2008. Inciso 1º. O tempo de serviço público federal, estadual e municipal. Inciso 2º. O período de serviço ativo nas Forças Armadas, computado pelo dobro o tempo em operações de guerra, inclusive quando prestado nas Forças Auxiliares e na Marinha Mercante. Inciso 3º. O tempo de serviço prestado como extranumerário ou sob qualquer outra forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. Inciso 4º. O tempo de serviço prestado em autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista. Inciso 5º. O período de trabalho prestado à instituição de caráter privado que tiver sido transformada em estabelecimento de serviço público. Inciso 6º. O tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado. Inciso 7º. Em dobro, o tempo de licença-prêmio não gozada. Inciso 8º. Em dobro, os períodos de férias não gozadas a partir do exercício de 1977, limitadas a 60 dias, ressalvado o direito à contagem de períodos anteriores para os amparados por legislação vigente até a edição do Decreto-Lei nº 363, de 4 de outubro de 1977. Artigo 81. Ao funcionário será assegurada a contagem, qualquer que tenha sido o regime da relação empregatícia, como de serviço público estadual, do tempo prestado anteriormente à administração direta ou indireta do Estado. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica para os efeitos de concessão de licença-prêmio. Artigo 82. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado, concorrente ou simultaneamente, em 2 ou mais cargos, funções ou empregos em qualquer das hipóteses previstas no artigo 80. Capítulo 3º. Da frequência e do horário. Artigo 83. A frequência será apurada por meio de ponto. Parágrafo 1º. Ponto é o registro pelo qual se verificarão, diariamente, as entradas e saídas do funcionário. Parágrafo 2º. Nos registros do ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Artigo 84. É vedado dispensar o funcionário do registro do ponto, bem como abonar faltas ao serviço, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Parágrafo 1º. A falta abonada é considerada, para todos os efeitos, presença ao serviço. Parágrafo 2º. Excepcionalmente e apenas para elidir efeitos disciplinares, poderá ser justificada a falta ao serviço. Parágrafo 3º. O abono e a justificação de faltas ao serviço serão da competência do chefe imediato do funcionário. Artigo 85. O governador, mediante expediente submetido à sua apreciação pelo secretário de Estado de Administração, e quando assim considerar de interesse público, poderá dispensar do registro de ponto funcionários que, comprovadamente, participarem de congressos, seminários, jornadas ou quaisquer outras formas de reunião de profissionais, técnicos, especialistas, religiosos ou desportistas. Artigo 86. O governador determinará, quando não discriminado em lei ou regulamento, o número de horas diárias de trabalho dos órgãos e unidades administrativas do Estado e das várias categorias profissionais. Parágrafo 1º. O funcionário deverá permanecer em serviço durante as horas de trabalho ordinário e as do extraordinário, quando convocado. Parágrafo 2º. Nos dias úteis, somente por determinação do governador, poderão deixar de funcionar os serviços públicos ou ser suspensos os seus trabalhos, no todo ou em parte. Título 5º. Dos direitos e das vantagens. Capítulo 1º. Da estabilidade. Artigo 87. Estabilidade é o direito que adquire o funcionário de não ser demitido, senão em virtude de sentença judicial ou processo administrativo disciplinar em que se lhe tenha assegurado ampla defesa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes dos cargos em comissão. Artigo 88. A estabilidade será adquirida pelo funcionário, quando nomeado em caráter efetivo, depois de aprovado no estágio experimental. Parágrafo 1º.
é de 2 anos de efetivo exercício o prazo aquisitivo da estabilidade, computando-se, para esse efeito, o período e estágio experimental. Parágrafo 2º. As disposições deste capítulo não se aplicam ao contratado ocupante de função gratificada, que continuará subordinado, necessariamente, ao regime de tempo de serviço a que estava vinculado, nos termos da legislação trabalhista. Artigo 89. A estabilidade já adquirida será conservada se, sem interrupção do exercício, o funcionário desvincular-se de seu cargo estadual, inclusive autárquico, para investir-se em outro. Capítulo 2º. Das férias. Artigo 90. O funcionário gozará, obrigatoriamente, 30 dias consecutivos de férias remuneradas por ano civil, de acordo com escala respectiva. Parágrafo 1º. A escala de férias poderá ser alterada, de acordo com as necessidades do serviço, por iniciativa do chefe interessado, comunicada a alteração ao órgão competente. Parágrafo 2º. Somente depois do primeiro ano de efetivo exercício adquirirá o funcionário direito a férias, as quais corresponderão ao ano em que se completar esse período. Parágrafo 3º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 4º. Não serão concedidas férias com início em um exercício e término no seguinte. Parágrafo 5º. Os ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada farão jus a 30 dias ininterruptos de férias, ainda que o regime de seu cargo efetivo estabeleça período diverso. Parágrafo 6º. O funcionário aposentado que exerça cargo em comissão fará jus ao gozo das férias previstas neste artigo, inclusive as relativas ao ano da publicação do ato de aposentadoria, caso não utilizado o respectivo período. Parágrafo 7º. Quando o ocupante de cargo efetivo participar, como membro, de órgão de deliberação coletiva, as respectivas férias serão gozadas, obrigatória e simultaneamente, nas duas situações funcionais. Artigo 91. É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade de serviço, não podendo a acumulação, nesse caso, abranger mais de 2 períodos. Parágrafo único. O impedimento decorrente de necessidade de serviço, para o gozo de férias pelo funcionário, não será presumido, devendo seu chefe imediato fazer comunicação expressa do fato ao órgão competente de pessoal, sob pena de perda do direito à acumulação excepcional de 2 períodos.